Oi, olá, boa noite. Oi, olá, Sol Psi Santana, minha mãe, minha avó, e obrigada. Minha família tá em peso também. Boa noite. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. A Larissa também já deve estar entrando, aí eu convido ela aqui para participar com a gente. Olá, oi Vera Lúcia. Olá, Rafael. Boa noite. Ah, a Larissa entrou. Vou convidar você aqui. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. A Larissa está entrando. Oi. Olá, tudo bem, Milena? Olá. Tá me ouvindo bem? Tô, tudo bem. E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que bom. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma live, né? Vamos fazer outra live sobre a importância de cuidar da saúde mental na gestação e no puerpério. E a primeira deu vários problemas, né? E aí resolvemos fazer outra. Sim, O pessoal caímos tá várias entrando vezes, aí aos né? pouquinhos. Sim, Deixa eu abaixar. espero que dessa vez não tenhamos problemas. Ah, eu também. Você tá travando só um pouquinho. Tá, deixa eu tentar colocar mais pra cá. Vamos ver como que tá aí, Milena. Vai me avisando. Tá travando? Tá bom, Tá bom? agora não. Sim. Deixa o pessoal entrando aí Tá pra calor gente aí? começar. Esse Um negócio de pouquinho. fazer live com o Brasil inteiro, né? Esses dias eu tava toda cheia de casaco e a pessoa de regata. Eu falei, meu, aqui tá frio. Nem tá muito calor aqui não, mas como eu tô dentro do quarto fechado, até liguei Uhum. o ar um pouquinho agora, porque eu tava com um pouco de calor. Olá a todos que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem aqui nessa noite de domingo, né? Oi, Sim. Haroldo. Não, você acha que a gente já pode começar se apresentando enquanto o pessoal vai entrando? Ou Eu acho espera que mais um sim, pouquinho? né? Eu acho que sim, já são 8h04. Se a gente começar se apresentando, o pessoal vai entrando. Tá bom. Bom, vou começar então a me apresentar. Para quem não me conhece, sou Milena Puga, sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica, em gestalt terapia, que é a minha abordagem. Eu sou psicóloga perinatal e parental. Estou terminando minha especialização em psicologia hospitalar e da saúde. E eu atendo individual, atendo casal, atendo família, faço esse acompanhamento perinatal, gestantes, puérperas. E trabalho com mãe, com pais. Pode falar. Tá, então eu sou a Larissa Klimek, que aqui no Insta é Lari. Sou psicóloga, sou psicodramatista, também uma abordagem da clínica. O psicodrama tem essa questão do trabalho grupal, que eu acho fantástico, e eu entrei daí com o psicodrama e as questões grupais com grupos, né, de gestantes e puérperas aqui em Chapecó, antes da pandemia, né, que daí a gente estava Perguntaram aqui conseguindo de onde se você é. reunir. Eu sou de Chapecó. Eu sou Chapecó, do Santa Rio, eu Catarina. esqueci de falar. Então, eu tinha esses grupos, passamos para o online. Eu participo de um grupo aqui em Chapecó chamado Grupo Âmago, onde é um grupo multiprofissional e a gente trabalha com pré-natal coletivo. E agora a gente está no online, né? Então, se reinventando aí nesse lugar. E
Eu e a Milena nos conhecemos, né, pelo grupo de intervenção em crise, que é o GIC, que é da Escola da Parentalidade, e são 21 psicólogas, né, no Brasil todo. A gente tem um grupo no Whats, onde a gente está nesse lugar, nesse momento de crise, com a questão da pandemia, nos disponibilizando, né, com uma agenda para atendimentos, né, de gestantes e puérperas, em valores sociais ou mesmo gratuitos, aí dependendo da psicóloga, né. Então, bacana a gente firmar isso, né, de deixar quem conhecer, quem for, né, gestante ou puérpera e está sentindo essa necessidade, não sabe como, quem procurar, a gente está à disposição para esses atendimentos bem pontuais e está levando um pouco, né, de equilíbrio nesse momento que está sendo tão difícil, né. E a gente resolveu fazer essa live para falar desse tema que é muito importante, que muita gente não fala, né? A gestação, o puerpério, essa fase perinatal é uma fase de bastante instabilidade emocional, né? Principalmente para as mães, para os pais também, né? Mas a gente está falando das mães porque as mães é que mais tem mudanças, né? Corporais, hormonais, suas relações, todas as relações dela mudam. Depois que a mulher vira mãe, toda a sua vida muda, né? E é uma mudança radical para a vida toda, que não tem volta, né? Então, é um período de bastante mudança. E não se fala muito da questão da saúde mental das mães, né? Das gestantes, das puérperas. Então, eu acho bem importante a gente falar, porque a gente trabalha com esse público, mas esse público tem uma dificuldade ainda de chegar pra gente, porque eles não sabem, elas, principalmente as mulheres, não sabem que elas podem se beneficiar da psicologia como podem, né? Então é muito importante que cada vez mais os psicólogos falem sobre isso, para poder elas terem acesso a esse tipo de tratamento, né? E assim, né, indo, acho que do que tu falou, a gente pegando um pouquinho, né, quem estava conosco na live passada está novamente, né, o quanto isso é construído, mas eu acho legal reforçar, até porque a gente não sabe o nosso público hoje, né, mas assim, o quanto isso é construído, né, historicamente, e o quanto nós hoje, mulheres atuais, né, dessa contemporaneidade, temos muita pressão, né? Então é a pressão de ser uma boa mãe, mas também continuar sendo uma boa profissional, uma boa companheira, uma boa filha, uma boa dona de casa, e é muita coisa, né? E o quanto isso é muita pressão, né? Muita pressão e que assim, é inevitável chegar na saúde mental, né? Com angústias, ansiedades por esse desconhecido, principalmente quando tu tá gestando ainda, né? E o quanto esse lugar da psicologia, não que não vá passar, eu acho que não é essa a questão, eu não vou passar, não, mas é que a informação faz com que tu passe de uma forma mais amena, ou de repente identifique cedo e consiga não ficar em sofrimento tanto tempo, né? Ou até, vamos pensar no puerpério, né? De ficar num sofrimento por um tempo e ainda ficar mais adoecido em função da culpa por não conseguir a vinculação, porque também não está bem. Então, é assim, eu acho que é o caminho de você procurar, né? Olhar para a tua saúde mental durante a gestação e o puerpério é um caminho para você, facilitação da tua maternidade, né? Eu acho que é um lugar assim de você construir mesmo esse lugar de ser mãe, que não é só comprar as coisas, ir no médico, assim, esse parece assim, tipo, tem que fazer? Sim. Mas o quanto esse lugar do emocional, como tu falou, né? Fica apagadinho, esquecido. Ai, vamos dar conta, é instintivo. Eu sei, né? A gente é mulher, a gente sabe ser mãe. E não é assim, né? A gente sabe que tem aí... A gente que estuda sabe o quanto, quando você se prepara, é muito mais tranquilo de passar por tudo isso, né?
Sim, e eu vi vários homens entrando aqui, né? Eu achei isso legal, porque eu tô vendo Uhum, que os homens estão querendo participar mais desse mundo, né? Querendo exercer uma paternidade ativa. E isso é muito importante. uhum, E isso eu acho que a gente também precisa estimular, né? Para que os homens também participem, né? Que os homens sejam pais, né? Ativamente. Porque uhum. isso já tira um pouco dessa sobrecarga que a mãe tem, né? Porque a mãe já tem muita, como você falou, às vezes a mãe trabalha, aí dizem que ela tem que cuidar da casa, do filho, tem que ser uma mãe incrível, cada dia fazer uma atividade diferente com o filho, porque o filho não pode ver TV, o filho não pode ficar no celular, né? O filho tem que estar sempre arrumando atividades para fazer, e aí a mãe fica Uhum, louca, ainda mais agora, em quarentena, né? Sem escola. uhum. E aí tem que cuidar da casa, ainda falam que ela tem que cuidar do marido, como se o marido fosse uma Sim. criança também, né? E tem que trabalhar e tem que estar bonita, tem que estar com um corpo lindo um mês após o parto, né? Tem que estar com um corpo lindo, magra, É malhar, tem muita, que é fazer uma, procedimentos. é uma cobrança absurda, né? E que a gente pensa, quando a gente verbaliza isso, a gente pensa assim, ah, não, mas eu não vou entrar nessa e tal. E quando você vê, tu tá sofrendo justamente por essas questões, né? É, ai, por que será que eu não consigo, né? Alguém colocou aqui, né? Deixa eu ver quem foi. A, a Mirtz colocou aqui, que não tenha vergonha de se sentir insegura, triste, né, de vez em quando. Eu acho que é justamente isso, né, parece que nem esse lugar da tristeza hoje em dia ele é um lugar legítimo para nós seres humanos. A gente não pode ficar muito triste hoje em dia. E Sim. quando se trata de maternidade, quando tu tá gestando ou tu é mãe, aí que você não pode ficar, como assim? Tu tá grávida, o melhor momento da sua vida e tal. Desde gestou, Uhum. ai, que bebê lindo, saudável e tal. Então é assim, você tem que estar feliz, né? Aquela coisa assim, é tua obrigação estar feliz. E não é assim, né? Não é assim. Então acho que o quanto a gente Uhum. acaba sendo Sim. escrava, né, de tudo isso. E eu acho que pegando carona no que tu falou em relação aos homens, eu acho super importante e para mim tem dois fatores bem interessantes assim que eu vejo. O homem fazer esse movimento e a mulher também fazer o movimento de deixar o pai entrar. Que a gente pensa assim, ah, não, é só o homem que não quer saber. Às vezes a mãe não deixa o pai entrar, né? Então, o Sim. quanto é importante esse encontro, eu gosto muito de uma frase assim, de sair do casal conjugal, né? Que tu vai continuar sendo pro resto da vida, né? Ficando casado com essa pessoa, sendo casal homossexual ou casal hétero, não importa. Então, você sai de Uhum. um status conjugal para um status parental. E quando tu pensa em parentalidade, você não está falando só de maternidade. Tu está falando de pai, tu está falando de mãe, tu está falando de avós, tu está falando de rede de apoio. Então, eu acho que é Sim. muito mais do que só falar a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Claro que é uma figura importante, é a que gesta, é a que está dando ali, a vida está ali, né? Essa vida que vai mudar tantas vidas. Mas é Uhum. importante a gente olhar para esse todo, né? E isso que é o Sim. bacana de você incluir a psicologia e pensar na tua saúde mental, né? Tu não fica só focado nisso e abre o teu horizonte, né? Sim. Tem um estigma, né, de que o homem não sabe fazer nada direito. Uhum. Então, Não sabe cuidar. o homem, por exemplo, em grupos de gestantes, isso. Tem muito. Quando chamam o homem para trocar uma fraldinha de um bonequinho, né, para mostrar para os outros, é sempre para rirem, né? Tem aquela coisa de, ah Uhum. lá, viu como o homem não sabe fazer. Aí a mulher muitas vezes pega, ah, deixa que eu faço, você não sabe fazer. E aí nem ensina, né? Uhum. Fala, não. Uhum. E aí o homem, para o homem também é mais prático, né? Não fazer nada. Então, eu vou fazer tudo de qualquer jeito porque ela não vai querer mesmo que eu faça, aí deixa para ela fazer, né? Então, no pré-natal psicológico, a gente também chama os pais, também inclui os pais, porque é muito importante. Quanto mais eles estão incluídos no pré-natal, tanto o pré-natal biológico, ginecológico, quanto o pré-natal psicológico, mais ele vai se sentir fazendo parte disso, né? E aí mais ele Uhum. vai querer exercer a paternidade, né? Deixa eu ver o que falaram aqui. Mãe também sofre, se magoa e não é uma fortaleza indestrutível.
Sim, porque parece que a mãe ela tem que aguentar tudo, né? A mãe ela tem que ser forte, ela tem que estar feliz, ela nada pode abalar a mãe, porque ela quis ter filho, né? E aí ninguém também Uhum, ajuda muito a mãe, fala, toma que o filho é uhum, teu, depois que nasce o uhum. filho, né? E tudo que a mãe precisa é de uma rede de apoio, né? De Quanto apoio, né? mais pessoas tem ali para ajudar essa mãe, melhor ela vai ficar, mais protegida, a saúde mental dela vai estar, Uhum, né? Menos chance ela vai ter de desenvolver uma depressão pós-parto, por exemplo. Então, todo mundo precisa ajudar, todo mundo que pode precisa ajudar. A mãe, ela não é um ser invencível, um super-herói que dá conta de tudo. A mãe também adoece, né? A mãe não aguenta tudo, é muito pesado. E aí, quando a mãe não tá aguentando, ela muitas vezes não tem nem com quem falar que ela não está aguentando, né? Ela tem uhum, vergonha, ela se sente culpada, porque ela tem que ser uma boa mãe. Ser uma boa mãe é dar conta de tudo da melhor maneira possível e sendo a melhor mãe possível, né? uhum. E acho que pensando em saúde mental, né, Milena, é pensar assim, que antes de ser mãe, vou usar o meu exemplo, eu sou uma mulher, né? E a gente tem desejos enquanto ser humano, né? E também nesse nosso momento histórico, as mulheres têm muito mais possibilidades todas, né? Tanto profissionais quanto sociais, né? Diferente vamos pensar nem de muito tempo atrás, né, mas do século XX, vamos colocar assim, aonde a mulher tinha ali até metade do século XX, ali antes da toda a Revolução de 60, esse lugar muito determinado que era dentro do lar, cuidando do marido e do filho. Tinha as cartilhas, as revistas, era tudo noticiado e levado dessa forma, né? Tá me ouvindo, Milena? Que deu uma travadinha. Deu? Tá me Tá, ouvindo? sim, tá travando um pouquinho, mas tá dando pra ouvir. É. E aí pensar nisso, hoje a gente tem amigas, a gente gosta de sair e tal, que coisa que não era, a gente não tinha isso, né? E o quanto a mulher é julgada nesse lugar, né? Se a gente vê uma mãe que saiu, sei lá, para ir num bar com as amigas, nossa, com quem que ficou os filhos dela? Mas ninguém A pergunta mãe com quem larga o ficou os filho filhos pra dele, sair, né? né? Então, tipo, Sim. deixou com quem? Então ninguém pergunta, né? Tipo, tá, e o pai? Pode sair, pode fazer as coisas, pode continuar fazendo essas atividades sociais, esportivas, qualquer coisa, sem se preocupar em ser apontado, dizendo, nossa, com quem será que esse pai deixou os filhos, né? Não tem essa cultura. Então, e o quanto Sim. isso gera culpa na mulher, porque daí assim, ela sente o desejo e a necessidade de fazer. Aí ela faz, aí ela é julgada e se auto-julga também. E aí vira uma bola de neve e que vai demais para esse lugar da ansiedade, da depressão, porque ninguém fala da grande solidão da puérpera, né? Depois que passa o afã, que chegou o bebê, que tem as visitas, vamos pensar ali no primeiro mês, segundo, estourando a fita, vem todo um lugar que você está lá, você sozinha, com o seu bebê, o dia todo, cuidando com o maior amor, mas muitas vezes passando o dia todo sem falar com ninguém. Hoje ainda tem a questão do celular, mas é diferente. O quanto você está preso, né, eu até lendo algumas páginas, né, que estão discutindo muito essa questão da maternidade agora nesse tempo de pandemia, o quanto nós passamos enquanto sociedade um grande puerpério, todo mundo junto, né? Porque as pessoas puderam sentir na pele o que é um puerpério, né? E não poder sair de casa, né? Então tá preso ali naquela questão. Então foi, eu acho que uma reflexão muito legal. Sim, falaram aqui, a
o meu marido, né, fazia as coisas que normalmente a mãe faz e eu era criticada por deixar que ele fizesse. Ainda, na verdade, as Uhum, pessoas falam de tudo, né? Se a mãe sai, deixa o filho, criticam, mas também se ela só vive pro filho, criticam, se ela não trabalha uhum, e quer só cuidar dos filhos, também é criticada. Na verdade, vão criticar sempre, todo mundo, né? Às vezes uhum, a gente fala que tá triste, é criticada e piora tudo. É, realmente. Por isso uhum, a importância do psicólogo, né? Porque com o psicólogo, a mãe, ela pode se abrir sem esse medo de ser julgada, né? Então, por isso que a gente uhum, fala, a maternidade ainda é vivida de uma maneira muito isolada. O sofrimento ainda é vivido muito isoladamente. Porque é o que a gente falou, né? A pessoa teve um filho, nasceu um filho, o filho tá bem, ela tá bem, por que ela vai estar triste? Ela tem que estar feliz, né? uhum, Ninguém espera uhum. que a mãe esteja triste, mas é um período muito complicado, porque é um período de mudanças imensas, de preocupações, de medos. Então, assim, a mãe, ela é responsável por um bebezinho que acabou de nascer, ela tem que alimentar, ela tem que cuidar para que não aconteça nada com ele, ela tem que educar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, é normal ela ficar com medo, ela ficar pensando, será que eu tô sendo uma boa mãe ou não? Só que ela não tem, geralmente, com quem falar sobre isso. Porque, Uhum. normalmente, as pessoas não querem saber disso, né? As pessoas só querem saber, ah, cadê o bebezinho? Depois que a mulher, ela vira mãe, ela perde um pouco a identidade dela, né? Todo mundo só quer saber do bebê. Você encontra uma mãe com um Uhum. bebezinho e a pessoa já vai falar com o bebê, ai, oi, como é que você tá? Ninguém pergunta, ninguém fala primeiro com a mãe, né? Oi, fulana, como é que você tá? E depois fala com o bebê, né? É sempre o bebê em E primeiro isso lugar, né? e tu trazer isso, né, pensando, vamos pensar nas questões, né, de possíveis patologias, né? Se é uma mulher que já tem ou já teve algum tipo, né, de uma ansiedade mais generalizada ou uma depressão, e aí ela engravida. E aí ela é o centro. Porque quando uma mulher tá grávida, ela é tudo, né? E o marido faz tudo, ou o companheiro, né? Faz tudo e abre a porta e deixa eu cuidar de você e tal, e nos lugares, e é preferencial e tal. E daí isso é retirado de uma forma brusca dessa mulher. Ah, mas ela tá Uhum. com o bebê. Mas é uma questão egóica, né? Se a gente for pensar, porque assim, sai de você, você fica, Sim. como tu falou, a mãe vira quase uma coisa invisível ali. Você virou, você não é, eu não sou mais Larissa, eu sou a mãe do João, né? Então Uhum. acaba que isso é quando você pensa em trabalhar a saúde mental, até para trabalhar essa tua estrutura e ver como que tá e como que tu vai conseguir enfrentar isso, né? Porque não é não falando das coisas que a gente não vai passar por elas, né? Então, não vou falar disso porque daí fica tudo bem. Não, não vou nem falar de depressão pós-parto, que daí eu não vou ter, não. E vai Não é atrair, né? assim que funciona, né? Não vou atrair, porque eu só tenho que falar coisas É o boas na contrário, né? gravidez, né? É. Quanto mais você Então fala, é. menor chance de você desenvolver, né? E se você Sim. desenvolver, E você menos vai conseguir prestar atenção e se tratar rapidamente, né? e acho que menos fantasioso fica, tu consegue trazer para o real, realmente entender o que é, né? Quando passar, ver o que é, se não é só uma tristeza, né? Que tem os nomes lá, que seria blues puerperal. Não, se não é só isso, se é uma depressão, se é um pânico, o que é? Daí você vai conseguir, opa, peraí, tu e a tua rede de apoio se perceber nesse momento, não só durante o puerpério, mas durante até a gestação. E pensar, né, quando a Sim. gente fala que parece assim, sempre uma gestação de o primeiro filho. E não, a mulher pode passar isso no segundo, no terceiro, tudo vai do estado emocional que ela vai estar vivendo. Daqui a pouco ela tem ali dois filhos, está numa terceira gestação e está muito cansada, né, de tudo isso que a gente falou, que ela já está vivendo isso intensamente e aí tem uma gestação, então é um cuidado que é importante ter sempre, como tu faz o teu pré-natal ginecológico, tu pensar na tua saúde mental, né? Sim. Ah, que falaram, ó.
Infelizmente, minha psicóloga, sem preparo, me criticou 2 vezes, porque mãe psicóloga não tem esse espaço de tristeza, de questionar. Ótimo disseminarmos a psicologia perinatal. Gente, infelizmente, assim, tem psicólogos e psicólogos, né? Assim como em todas as profissões, infelizmente a Uhum. gente ouve falar de muitos psicólogos que trazem muito prejuízo em vez de ajudar, né, os clientes. Infelizmente. Então, bom é sempre ir em profissionais qualificados, profissionais que sejam indicados por alguém, que sejam especializados naquela área que você queira trabalhar, né? Então, para as mães, para os pais, para as gestantes, tentantes, eu indico que procurem um psicólogo perinatal e parental, porque a gente já tem uma outra visão, né, sobre esse período. A gente estuda melhor esse período, então a gente conhece essas particularidades, né, e presta mais atenção a elas. O baby blues É, e é tu, pouquíssimo falado. deixa eu Pode só falar. fazer um adendo na tua fala, né, Milena? A diferença que é você fazer psicoterapia enquanto você está grávida e você realmente fazer um pré-natal psicológico olhando para todas as questões de saúde mental e construção desse lugar da maternidade e da parentalidade, né? Não que um Uhum. psicólogo clínico, em qualquer abordagem, não possa estar preparado, mas ele não vai estar tão preparado para te auxiliar nessa construção como um psicólogo perinatal, né? Então, Sim. claro que um bom profissional, né, vai estar ligado ali naquelas fases e vai estar acolhendo aquela mulher. Mas o quanto também é diferente, né? Porque ali, eu acho que é muito o pré-natal psicológico, ele vai muito num lugar mais de psicoeducação e de tu realmente é como assim, vou preparar o terreno do que necessariamente uma psicoterapia, né? Se tu tá fazendo psicoterapia, Sim. ótimo, continua, mas tu pode procurar essa, vamos dizer assim, esse lugar de eu vou olhar e construir também, como eu tô montando o meu quarto, indo mensalmente no meu ginecologista, fazendo meus ultrassons, eu também vou me preparar emocionalmente para esse lugar, né? Então, eu Sim. acho que essa é a diferença, né? A gente não explicou, né, direito o que é um pré-natal É. psicológico, nem o que faz um psicólogo pré-natal, né? Porque a gente começa a falar, né, e aí a gente não E para vai para embora. explicar para quem não entende, né? Primeiro, puerpério. Muita gente nem sabe o que é puerpério, né? O puerpério é um período pós-parto. No caso do puerpério psicológico, emocional, não tem um período delimitado. Alguns acham que pode ser 2 anos, alguns dizem que não tem período, cada um vai viver o puerpério do seu jeito, por um tempo determinado por ela mesma. E o que faz um psicólogo perinatal? Ele trabalha desde antes da gestação, né, com planejamento familiar, e a pessoa pensar se ela quer ter filho, se agora é o momento ideal ou não. Todo mundo deveria pensar sobre isso, né, antes de engravidar, mas infelizmente mais da metade das gestações não são planejadas. E isso pode aumentar muito o nível de ansiedade, estresse durante a gestação, porque já é um período conturbado. Imagina quando você não planeja e é pego de Uhum. surpresa. Sua vida vai mudar do nada, né? Então, o psicólogo trabalha com isso. Depois, com a gestação, a gente faz um acompanhamento psicológico, que é a terapia, mas também a gente faz o pré-natal psicológico. E o que é o pré-natal psicológico? É um grupo, geralmente é grupo, tá? Mas pode ser feito Uhum. individual também. Tem número de sessões limitado, então geralmente até umas 8 sessões, pode ser menos, um pouco mais. E cada sessão tem os temas pré-definidos. E então a gente vai falar hoje, por exemplo, sobre o parto. Então, o que vocês pensam no parto? Aí eles vão discutir. A gente traz informação, como a Larissa falou, né? A gente tem uma psicoeducação também forte, Uhum. trazer alguns fatos, algumas informações que elas precisam saber. Então a gente faz uma preparação para a gestação mesmo, para o parto. A gente fala das mudanças corporais, das mudanças das relações, todas as relações, né? Como eu falei, mudam todas as relações, da mãe com a mãe dela, com a avó, né? Que vai virar avó, então a gente chama também essas avós, né? Com o pai, a Uhum. relação do casal, a relação com os amigos, tudo vai mudar. Então a gente vai preparando ela para todas essas mudanças e para o puerpério, para o que é ser mãe, o que é ser pai, né? No caso do pai. Então a mulher ela já tem ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então quanto mais você se prepara,
melhor você vai ficar. Não que você não vai Uhum. poder, não, agora eu não vou ter mais depressão pós-parto, não vou ter nada. Não, ninguém sabe como vai ser. Só quando acontece que realmente você vai entender o que que é, né? E você vai se adaptando. Mas você, quanto mais preparada, menos você vai ter efeitos negativos, né? Então, quando, Uhum. por exemplo, a gente falou do baby blues, também a gente não explicou o que que é o baby blues, né? Baby blues Uhum. tem vários nomes, pode ser blues puerperal, melancolia materna, enfim, tem vários nomes. Que é uma tristeza que acontece depois do parto. Geralmente ela passa sozinha por volta dos 15 dias, né, pós-parto. E é um período de muita instabilidade emocional. A grande maioria passa, cerca de 60, quase 67% das puérperas vão passar pelo baby blues. Então ela fica com um humor muito instável, ela chora, não sabe por que tá chorando, ela sente muito medo, aí ela fica feliz, aí daqui a pouco tá triste, ela fica muito confusa, ela não sabe o que que é isso, o que que tá acontecendo comigo. Quando ela não faz o pré-natal psicológico, não estuda, né, não sabe. Uhum. Então, muitas vezes ela acha que tá com depressão pós-parto, e aí fica mais desesperada ainda, né, e aí piora. Então, quando ela já sabe, quando ela começa a sentir isso, ela, não, peraí, isso aqui é o baby blues, vai passar sozinho, não precisa fazer nada. Então, o parceiro também, quando já sabe, já pode apoiar ela, né, vai dar um suporte maior. Por que acontece isso? Porque quando a mulher ela pare, que sai a placenta, os níveis hormonais caem bruscamente, né? Uhum. E Uhum. fora isso, ainda tem todas essas mudanças que eu falei. O bebê acabou de nascer. Então, você acabou de nascer como mãe, né? Então, você tá ali com aquele bebê, aquele desespero, A porque as pessoas falam amamentação, de... né? Se Sim, as prepara, pessoas falam de passando pelo instinto... instinto materno. Sim, do instinto materno, mas na verdade o instinto materno é um mito, né? Isso na verdade não existe, foi criado pela nossa Uhum. sociedade. A mulher, quando ela vira mãe, ela também tá ali meio perdida, né? Ela fica fingindo que tá tudo bem. E as Uhum. pessoas acham que nasceu o bebê, vai lá, você é a mãe, você sabe, você entende o bebê, você sabe por que, que ele tá chorando, você sabe o que fazer, né? E não, ela não sabe, ela tá conhecendo aquele bebê agora. Ela vai entender o que é ser mãe agora. Então esse início é muito complicado. Ela tá se recuperando, às vezes, do parto, quando tem que fazer uma cirurgia, né, cesariana. Ela tá vivendo todas essas mudanças e tem essa questão hormonal. Então, principalmente essas 2 primeiras semanas, ela pode sofrer bastante oscilação de humor. Então, a gente, como psicólogo, a gente atua, eu falei, na gestação, no parto também. A gente pode atuar no Uhum. parto. É raro, mas o ideal seria que toda mulher pudesse ter essa escolha, poder escolher se ela quer ter uma psicóloga ou não no parto, porque o parto Uhum. é uma coisa muito imprevisível, né? O parto pode estar evoluindo Sim. super bem e do nada mudar tudo. E aquela mulher que sempre se preparou, sempre desejou um parto normal, por exemplo, tem que fazer uma cesárea de emergência. Então, o psicólogo ali, para dar um suporte para essa mulher, é muito importante. Durante o parto, no pós-parto imediato, porque ela não tem com quem falar que ela não gostou do Uhum. parto, né? Que o parto foi, às vezes, traumatizante para ela. E ela não quer chorar na frente dos outros, porque ela pariu, ela tem que estar feliz, ela tem que estar bem, né? Então, ela ter alguém, se tivesse um psicólogo ali com que ela pudesse desabafar, pudesse falar tudo isso que ela está sentindo, ia ajudar muito ela, porque quanto mais ela guarda essas coisas, maior a chance dela desenvolver uma depressão pós-parto. E aí isso vai prejudicar tanto nela, quanto no bebê, quanto na relação da mãe e bebê, quanto na Uhum. relação da mãe com o pai. Então, tudo que a mãe sente, ela passa para o bebê desde a gestação. Os hormônios passam para o bebê. Então, o bebê pode ter consequências para o resto da vida. O bebê também pode sofrer depressão, né? Que é a depressão analítica que ninguém conhece, né? Que é muito confundido com autismo. Que aí o bebê fica mais Uhum. paradinho, sabe? Não faz, assim, muitos movimentos, né? Não é igual um bebê normal e ninguém sabe, ninguém diagnostica. Então, as consequências podem ser graves se a mulher ela não cuidar da saúde mental dela desde a gestação. Muita coisa pode ser evitada se ela fizer um pré-natal psicológico. Como você falou, né? Ela faz um pré-natal lá com a obstetra. Por que ela não faz um pré-natal psicológico também? Porque ela não conhece, né? Porque ela não sabe que Não existe, conhece. né?
Eu acho Então, o que ideal ouvindo, seria que a gente estivesse junto, né, com uma equipe de obstetras, que a mulher com certeza. engravidasse e fosse lá fazer um pré-natal, mas também fosse fazer um pré-natal psicológico, né? Pode falar. Uhum. Eu acho que é levar em conta que a gente não é uma coisa toda separada, né? Eu acho que essa é a questão da nossa medicina, né? Onde a medicina chegou, né? Então, assim, a especialidade da especialidade, e aí tu acaba separando, né, o ser humano em vários pedacinhos. E o quanto, eu acho que vamos pegar nesse momento da gravidez, o quanto é muito latente que tu é uma coisa só, né? Então, é também pensar em saúde mental não como uma coisa separada. A gente precisa falar de saúde mental, mas eu acho que eu acho que a gente está vivendo uma época boa, de que está começando muito tabu a ser tocado, dito, falado e feito. Opa, peraí, eu posso fazer diferente, né? Porque nem se falava disso. A gente começa a falar de pré-natal psicológico o quê? Na década de 80. Então, quer dizer, é anteontem, historicamente, né? E pensando, né, Uhum. em todo, quando você for falando, eu fiquei pensando nessa questão dessa construção histórica, né, desse mito do instinto materno, mas do mito do próprio amor materno. Que, não, se você tá Uhum. grávida, já quer dizer que tu já ama aquele serzinho que Sim. tá ali dentro, e que o quanto isso é difícil, né, porque vai ser construído também esse amor, e não é instintivo, e ninguém fala disso, né, e Sim. nossa, não pode falar disso, né, acho que Uhum. hoje em dia está um pouco mais aberto, tem muitas páginas e muitas mães que acabam trazendo essa realidade, mas para a gente também não cair, eu acho que sempre se cai nas idealizações. E aí eu idealizo a mãe que eu quero ser e eu não consigo. Então eu acho que é sempre trazer assim, o que, que eu consigo fazer? O que, que é possível eu fazer hoje para eu ser uma mãe? E não vai ser hoje só, né, gente? A Milena não é mãe ainda, né, Mi? Não. Tá, vai quando tiver, vai estar escoladíssima quando for mãe, né? E eu tenho dois filhos, eu tenho um casal, eu tenho a Olivia de 11 e o João de 15. Não tinha nada disso há 15 anos, eu até fiz um pré-natal, que foi bacana até, porque eu vejo eles até tocaram em algumas questões, era um pré-natal, foi em Florianópolis, numa universidade pública, então tinha ligado ao hospital, foi com algumas enfermeiras, então elas até falavam de algumas coisas diferentes. Eu lembro que teve um dia que a gente dançou com a barriga, cantou com a barriga, então tinha umas coisas, mas foi falado muito pouco. Então não foi um curso de gestante, aquilo lá só dá banho e faz e tal, mas também não entrou tanto no aspecto psicológico. Tenho certeza Uhum. absoluta que eu vivi o blues depois que eu comecei a estudar, e foi muito louco que para mim, daí assim, compartilhando com vocês uma questão bem pessoal, eu conversando com a minha mãe sobre tudo isso que tu vai estudando, tu vai contando pra família, porque eu estudei isso e tal, e a mãe falou assim, nossa, tô me falando de depressão pós-parto, eu acho que eu tive isso quando você nasceu. Faz todo sentido. Então, quer dizer, eu tô com 45. Imagina naquela época, ninguém falava Uhum. absolutamente nada. Minha Sim. mãe tinha 21 anos quando eu nasci. Então, quer dizer, tava ali saindo da adolescência. E o quanto deve ter Sim. sido solitário para ela esse momento, né? E para mim foi muito Uhum. libertador até ouvir isso, né? Porque falei, já vou levar para minha terapia, isso aí já, né? Vou. Então, o quanto muitas mulheres, né? A Mix aqui colocou, eu passei 35 anos acreditando nisso, né? Nessa questão desse instinto, né? Que ela até colocou, nasce uma mãe, quando eu fico grávida já nasci como mãe. Não é verdade, né? Uhum. É realmente Sim. um caminho, é um processo que não Sim. para. Eu ia falar agora, a gente só vai passando por fases, então tem puerpério, mas se a gente for falar em parentalidade, o que é ser mãe de criança pequena, depois o que é ser mãe da criança ali entre 5, 6 até uns 10, daí já entra na pré-adolescência, daí já entra na adolescência, então, assim, e você vai ser mãe pro resto da vida e vai ser preocupada pro resto da vida.
E não que a gente queira aqui levantar uma bandeira do sofrimento, né? Que parece que é só coisa ruim. Não é, né? Então eu acho assim, o quanto é gostoso tu tá nesse lugar preparada e emocionalmente bem, para não sentir tanta culpa, porque tem aquele negócio, ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não precisa ser assim, né? A gente pode continuar sendo mulheres frágeis, fortes, mas errantes também, porque a gente erra. E não sendo só aquela coisa, ah, não, é Dia das Mães, nossa, Mulher Maravilha, né? Não tem esse negócio hoje, né? Tipo, cartões, Mulher Maravilha, porque consegue fazer tudo. A gente não é. Nossos filhos até nos enxergam assim, e a gente já enxergou nossas mães assim, mas que bom que a gente não é. A gente é falha, a gente erra, e acho que é esse acolhimento, né? Eu acho que é esse o lugar quando a gente fala da psicologia, eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que consciência a gente consegue trazer acolhimento para tudo isso que a gente está sentindo tão latente na pele, né? Sim. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Psicólogo no pós-parto na maternidade deveria ser obrigatório. E quando tem psicólogo em maternidade, só fica na UTI neonatal, né? Não tem, geralmente é uma, assim, para a maternidade toda, né? Então é difícil. O ideal seria realmente ter né, de uma psicóloga, ter uma psicóloga em cada área, né, do hospital, todos os hospitais, né? Mas em maternidade também. E a mulher, se a psicóloga fizesse parte da equipe de obstetra, a mulher teria aquela psicóloga, teria o acompanhamento desde a gestação, que ela pode fazer um pré-natal psicológico, mas ela também depois pode continuar num processo terapêutico, caso ela precise trabalhar alguma questão, se ela estiver muito ansiosa, né, com sintomas elevados assim, de estresse e tal. E aí, quando ela já tem esse vínculo com a psicóloga, aí fica mais fácil da psicóloga estar lá no parto dela, poder apoiar ela no pós-parto e depois continuar esse acompanhamento no puerpério. Porque a gente acompanha também, não acaba ali no parto. Nosso acompanhamento, a gente trabalha com a puérpera, porque a gente acha que é importante que a puérpera ela consiga parar um pouquinho, né? Se ela tiver ali uma horinha da semana dela para parar, se olhar, né? Se Que ela tá olhar. naquele mundo louco vivendo pro filho. Então, assim, o psicólogo o psicólogo faz a puérpera parar e olhar para si e olhar para todos os medos, né? Ela vai poder falar sobre isso, falar sobre o que ela está sentindo. Eu acho que hoje, como você falou, tem muitas páginas, as redes sociais ajudam muito, tem muitos grupos de mães que elas conseguem se abrir mais, conseguem falar, se expor, né? Mas isso também é para um público mais classe média alta, né? Eu acho que as classes menos favorecidas não têm, assim, muita noção dessas, não tem informação. Se a classe média e classe média alta já não tem muita informação, imagina as pessoas mais pobres, né? Então, essas pessoas mais pobres, elas têm mais chance de ter depressão pós-parto. Elas muitas vezes não têm aconselhamento para o planejamento familiar, elas engravidam muitas vezes sem planejar, sem querer, né? Então, elas geralmente têm um nível maior de estresse, de ansiedade. E em falar em nível, eu acho bom trazer os dados que eu trouxe também na outra live, poder a gente ver, né, como que é alto o nível, por exemplo, eu anotei aqui, de ansiedade. 35% das gestantes sofrem de ansiedade. 60% das gestantes sofrem de estresse e 25% de sintomas de depressão durante a gravidez. Então, assim, é um nível muito alto, né? E aí no puerpério, esse número ele diminui um pouco, mas ainda é muito alto. Então, um quarto das mulheres sofrem de depressão pós-parto aqui. Então, assim, é um número É muito muita alto. coisa, né? Uma em cada 4 mulheres, né? Então, assim, a gente está acima da média mundial. Então, a gente tem que pensar como diminuir isso. E o pré-natal psicológico é muito importante para isso, para prevenir. De ansiedade, 30% das puérperas. Não é aquela ansiedade assim, normal que todo mundo sofre, né? É uma ansiedade mais elevada. E 40% sofre de estresse. Então, assim, é o que você falou, não adianta a gente fingir que isso não acontece, não falar disso e pronto, não vou pensar nisso que aí eu vou ficar bem. Não.
quanto mais você fala, melhor é para você, né? E na gestação e o puerpério, essa fase perinatal, é a fase da nossa vida em que a gente tem mais chances de desenvolver transtornos, desenvolver essas emoções mais negativas. Então, por isso que é muito importante, de novo, a gente tratar desde a gestação, para poder prevenir o adoecimento no puerpério. E isso prevenir possíveis dificuldades do vínculo da mãe com o bebê e de consequências para os dois. Deixa eu ver o que estão falando. Uhum. Existe alguma lei que permite a mãe levar a psicóloga dela para maternidade pública ou privada? Essa ter acesso a prontuários? Sim, a psicóloga ela pode sim estar junto. Lei, olha, não sei direito de lei não, mas eu sei que a Lei psicóloga ela teria pode que fazer. pesquisar, né? Eu Eu acho sei que que a se a gente psicóloga for pode fazer falar, parte, né, da equipe. pode fazer parte da equipe, que como a gente está vivendo hoje, tá até complicado para uma coisa que é lei e a questão do companheiro, né? Tá tendo algumas desavenças em relação a Sim. isso. O Brasil, né, entrando aqui num outro assunto que eu acho que ele é também um desencadeador de depressão e outras questões de saúde mental, que seria a violência obstétrica, que é altíssima no Brasil, e o quanto hoje tem acontecido muito isso em virtude da pandemia, né? Mesmo acompanhantes, né, não estão deixando as gestantes sozinhas, né? Então eu tenho ouvido alguns relatos em relação a isso. Então Doula acho que também, né? Às neste vezes não estão deixando entrar. doula não estão deixando entrar, então é um acompanhante, daí normalmente entra o companheiro, a companheira, então quanto infelizmente, eu acho que a gente vai ter um saldo muito negativo em relação de ainda aumentar ainda mais esse número de violência obstétrica, né, que já é um absurdo aqui no Brasil, né? Sim, e E o você quanto não ter ninguém um. e a gente não fala, isso realmente não fala disso, né? E para a mulher, né, eu acho que enquanto tu estava falando, eu estava pensando, né, o quanto se você pensa num parto idealizado, aí tu não consegue, já é uma violência. E se dependendo da forma como é feito, é um trauma, né? É um trauma que fica ali. Então, o Sim, quanto esse momento é tão delicado, a sociedade vende isso como sendo mágico para descer no paraíso e todo mundo compra essa ideia. E aí, quando tu tá lá, vamos pensar assim, nesse momento tão crucial que seria o parto, né? Vamos pensar no parto, que é quando tu sai da gestação e passa ali para tô pro épera, tô com o bebezinho, o quanto isso ele é muito delicado e cheio de controvérsias no nosso país, né? Então, das mulheres não terem, às vezes, por falta de conhecimento, escolha, né? Porque tem mulheres que pensam assim: ah, não, eu não vou conseguir fazer um parto normal, porque minha mãe não conseguiu, minha avó não conseguiu, e eu só que nem estudam sobre isso. E a mesma coisa o contrário, ou assim, ah, não, eu vou querer um parto com analgesia, não, eu vou querer um parto natural, eu vou querer um parto que hoje é uma possibilidade em casa, enfim, né? A mulher tem o direito da escolha. Ninguém está falando aqui o que é melhor ou pior, que se eu escolher uma sou horrível, mas você conhecer as coisas para tu poder escolher de uma forma consciente, sim, tranquila, sabendo que também se não der certo, ok, eu já me preparei, né? Então é assim, é tudo assim, sim. eu gosto muito assim, tipo, o parto possível, a maternidade possível, o que eu consigo fazer enquanto ser humano, mulher, naquele momento, né? Então e o quanto isso é tirado muitas vezes, né? Principalmente quando Sim. tu fala em desigualdade social, as mulheres não têm nem voz. Ela só é um corpo, né? É um corpo que é levado de um lado para o outro e que depois nasce o bebê, A virou dois hospedeira. corpos e ó, é. Então isso é muito triste e o quanto eu acho que esse também é um lugar político, né, Milena? Quando a gente pensa em psicólogo perinatal, eu acho que a gente também está fazendo política nesse lugar, de quando a gente leva informação, leva possibilidade, leva
oportunidade de escolha para as pessoas. Então, é o quanto... eu conheço mulheres, pensar, né, numa questão mais socialmente desfavorecidas, hoje tem jeito da gente chegar nesses lugares, né? Então, a gente está se organizando também, né? Sim. Eu vou até fazer uma live só falando sobre violência obstétrica. Acho que essa semana que vem não sei no dia, mas eu falo muito disso, porque eu acho muito importante que as mulheres estudem muito, né? Eu tenho aqui um texto na minha página que eu aconselho todas as gestantes a lerem, que é Mitos e Verdades sobre os partos. Então, assim, a mulher para parir, ela precisa estudar. Não é assim, parir é uma coisa natural, igual o instinto materno, né? Não é lá, pare. Não, ela tem que ter muito conhecimento, ela tem que estudar muito. E ter um companheiro é muito importante para que o companheiro ajude ela, porque quando a mulher está ali na partolândia, né, que a gente fala que está ali, né, vivendo, tá quase num outro mundo, outro universo ali, parindo, ela tem que ter um parceiro para estar olhando, sabe? Olhar o que o obstetra está fazendo o que está ali. Você vai cortar ela, acontecendo, o mas por quê? pediatra. Os dois precisam saber os direitos deles. Eles precisam saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, para poder prevenir a violência obstétrica, né? E esse número de depressão pós-parto muito alto também pode ter a ver com esse número alto de violência obstétrica que a gente infelizmente ainda tem. Eu acho até que deve estar diminuindo, né? Porque estão se falando mais sobre isso, mas tem que falar mais ainda. As pessoas têm que saber que não é normal a violência, elas têm que saber que tem que denunciar quando elas sofrem alguma violência, né? E que tem lei hoje que ajuda, né? Você não está sozinho nessa, né? Você consegue estar amparado e tu sabendo, tu consegue atrás dos teus direitos, mesmo tendo passado pelo trauma, mas acho que fica uma sensação de sendo mais uma justiça sendo feita. E tu falando, eu sempre falo uma coisa assim, a gente estuda para tudo, né? Nós duas estudamos 5 anos para ser psicólogas, não paramos de estudar e continuamos fazendo as pós-formações, e isso em qualquer profissão. E aí você pega o maior projeto da vida, que é colocar o ser humano no mundo e criar ele, e é o gênio estuda. Então, quer dizer assim, não faz sentido. Eu sempre pensei, eu falei, eu quero realizar ainda um sonho, que é ter uma escola de pais, né? Pensando em todos os momentos, não que as pessoas não saibam, mas eu acho que a gente não precisa trazer traumas e uma coisa de geração e passando essa coisa de geração para geração, e que a gente já viu olhar, não deu errado, mas tudo bem, eu tô vivo, né? Aquela história, não, meu pai fez assim, eu tô vivo. Vivo, de repente, a que preço, né? Em relação à saúde mental. Então, assim, eu acho muito legal tu falar disso, assim, leiam esse texto, porque é muito importante a gente não levar assim, não, é natural, tá tudo dentro, vai aparecer. Não vai, a gente vai fazendo conforme dá, a trancos e barrancos, e o quanto com informação, claro que cada uma vai ter o seu jeitinho de maternar, não é disso que a gente está falando, mas eu vou estar entendendo o que está acontecendo, porque já foi estudado, já foi escrito, e muitas pessoas passam por isso, então, ok, eu sei por onde eu posso ir, né? Vamos então, específica do parto. Muita gente escrevendo sobre isso, todos os tipos de parto, o que pode acontecer, as intercorrências, o que é direito, como que eu escolho um obstetra. Parece simples, mas não é. Como que eu escolho? Como que, né? O que eu tenho que pensar para ter um obstetra que tenha a ver comigo, Sim, Larissa? hoje em dia Né? a gente Então, tem acho mais que é informação, né? Tem os mais obstetras, informação. tem os obstetras nas redes sociais, no Instagram, então você pode ver o Instagram do obstetra. Claro que, assim, infelizmente, para você ter um parto humanizado hoje, você tem que ter dinheiro, né, para pagar uma equipe. Sim. No plano de saúde é quase impossível. Mas sabe ter que um parto existe as humanizado, uma luzes no vida fim quer do fazer túnel. cesárea. Eu Mas é muito tenho difícil. Vai você uma... sabendo, É tendo bastante difícil, é conhecimento, difícil. já melhora um pouco. Eu tenho uma amiga aqui que é obstetra, e ela só atende SUS. Então, assim, ela tem tudo isso, igual ela estava contando, Sim, uma no SUS é questão melhor do que muito... O pelo que tá, plano, né?
o SUS melhor que pelo plano, porque daí o plano, eu acho que dependendo do plano, tu tá muito mal assessorado, porque a minha irmã, por exemplo, também me contando da segunda gestação que ela teve, ela acabou iniciando o pré-natal dela pelo SUS e o particular, e depois largou o particular. Ela falou, meu, o SUS tá maravilhoso. Sim. E a gente tem essa ideia, não, o SUS é horrível. Não, gente, eu fiz estágio, né, dentro... Pesquisar e pensar assim, tem muita gente fazendo um trabalho muito legal, humanizado, pensando na gestante, levando informação, pensando nessa desigualdade que vive o nosso país. Então, assim, não dá para pegar e colocar tudo dentro daquele balaio de não presta, né? Sim. Então, acho que Tem tem algumas muita coisa maternidades aqui no boa Rio e tu que pode ir são muito atrás boas. disso. Sim. Aqui, para você Aqui a pagar gente pelo só tem 2 SUS, você pode hospitais. A escolher realidade algumas. aqui, né? Sim. Porque aqui, pelo menos se você puder ter um dinheiro para ter uma doula, o ideal, se você não tem dinheiro para pagar uma equipe, você pode parir no SUS, mas pelo menos ver se você consegue pagar uma doula. Isso seria muito bom para evitar que você sofra violência obstétrica. Ter um acompanhante informado, você estando informada. Tem algumas maternidades que são referência aqui, né? Que tem várias, né? Então tem algumas que são referência para parto humanizado, que eu acho muito legal, né? Mas a gente já tem 3 minutos só para acabar, né? Deixa eu só ver as pessoas falarem. Nunca vi obstetra falar ou se preocupar com o emocional da gestante. Aqui no Brasil, principalmente, vejo a gestação ser tratada como patológica, hipermedicalizada e com o profissional idiotizando as mulheres. Sim, muito, né? Agora eu tô vendo cada vez mais os obstetras falando um pouquinho, às vezes, né? Sobre saúde mental, mas é difícil. Eu fiz meu estágio em uma maternidade de alto risco, a demanda é enorme, assim. No hospital onde eu trabalho antes do parto, eles sempre chamam psicólogo. Que bom. As pessoas menos favorecidas estão entregues à própria sorte, né? Às vezes, sim, né? Geralmente, sim. Aqui no Rio, estamos entrando nos partos, sim. Que bom, as duas, né? Estamos fazendo valer a lei, né? Mas por conta da pandemia, os partos estão sofrendo ainda mais intervenções. Porque as pessoas querem que seja mais rápido, né, o parto, porque não pode ficar muito tempo no hospital. Mais Aí eles rápido, e o usam número isso de como cesárea desculpa, vai né, aumentar para também. fazer cesárea. Mais Sim. cesáreas sem indicação. Sim, por isso a importância de alguém preparado olhando por nós no momento do parto. Por mais sejamos preparadas e estudadas no momento, não temos vez. Sim, sofri muita violência obstétrica por nada. Ixi, meu obstetra não chegou a tempo. Infelizmente, isso pode acontecer. Apesar que meu primeiro parto há 17 anos atrás, fechei as pernas e disse que só iria para a sala de parto com a minha mãe e esposo. Ainda assim, sofri violência obstétrica, parto natural como eu quis. É muito triste, né? Infelizmente, viva o SUS. É importante falar que violência obstétrica não acontece somente em parto normal, em cesárea também. É verdade. A violência pode com acontecer certeza. antes do parto, pode Antes, acontecer depois, né? A Falar que questão a mulher ali não da pode própria. gritar. Não, e assim, depois, né, retirar o bebê, não ter essa questão de ficar junto, sendo que o bebê nasce, né, tem umas questões aqui, tem um hospital, não, todos os bebês precisam ir para o berçário e não vai, então fica Sim. aquele tempo, então assim, Violência tem anel isso. também, Uhum. Enfim, tem muita coisa, né? Na violência Muita obstétrica, eu vou coisa. falar mais sobre isso. A experiência de perda de 2 gestações no SUS foi traumatizante, eu imagino. Gente, a gente tá acabando, falta 1 minuto e meio. Eu acho que aqui a E, perda, né? Esse assunto veio na minha cabeça várias vezes. O quanto também a gente, quando faz os cursos de perinatalidade, a gente também vai trabalhar com o luto, né? Tanto neonatal sim, quanto sim. quanto o luto de tipo abortos, enfim, né? Todo o luto perinatal também, né? Então é Muito uma coisa daí importante menos também. falada ainda. Eu acho que é um super assunto que precisa ser Para falado outra também, live, né? né? Só falar Para sobre outra isso, live, né? eu acho que dá Porque uma live é só muita sobre coisa. luto, porque é muita coisa. Sim. Né? Isso que você estava falando, eu acho muito importante de escolher qual parto quer, mas escolher sabendo, né? Tendo informação, porque senão não é uma escolha consciente. Falar, não, quero cesárea porque minha mãe teve um parto horrível. Não é que sua mãe teve um parto horrível que você vai ter, né? Você tem que saber para poder escolher. Você tem que ter conhecimento dos benefícios do parto normal, que são muitos, dos riscos da cesárea, que são muito maiores.
Então, você tem que conhecer, é o que a gente falou, né? Estudar muito, né? Estudar sempre. Conhecer, A gente só se tem 20 segundos. conhecer, eu acho que é... Então tá. Gente, Eu foi acho... Ai, muito gente, bom estar muito aqui com obrigada. vocês. A gente não caiu hoje, É, né, muito Milena? Que obrigada por bom. todo mundo, né, que Então participou. tá. Fiquem ligados aí nas próximas lives. Obrigada, você também Uhum. adorei participar com você dessa live, gente. Vamos cair, Então tá. gente. Beijo, boa Então, noite. feito. Tchau.